Álcool e sexo, esse assunto rende? Bom, essa relação não é nada simples, mas eu vou tentar resumir em uma pergunta que pode até parecer meio boba, mas serve de ponto inicial para a gente pensar juntos. Sexo e álcool, para vocês, como funciona essa relação? Pois é, eu sou o Dr. Jairo Bauer, psiquiatra, especialista em saúde e sexualidade, e nessa aula vamos falar sobre essa associação que acabei de fazer, álcool e sexo. Bom, vale contextualizar. O universo do sexo é cercado de tabus, né? E eu acho que vocês concordam com isso. Algo que deveria ser tratado com naturalidade, né? Afinal, sem sexo ninguém estaria aqui, né? É atravessado por diversos fatores morais, sociais, culturais e até políticos, né? Que fazem com que as pessoas tenham vergonha de falar abertamente sobre o assunto. Pior, hein? Essa inibição para falar sobre sexo frequentemente faz com que as pessoas tenham muita dificuldade para vivenciar a própria sexualidade sem tanto medo, dúvidas e preconceitos. E aí, o álcool cai como uma luva, principalmente para os adolescentes que estão iniciando a sua vida sexual. O álcool inicialmente causa aquela sensação de relaxamento e desinibição. E a partir daí é um pulo para a gente entender porque muita gente acha mais fácil sentir vontade de transar, né, depois de ter bebido algumas doses, ou ficar mais à vontade na cama, por exemplo, estando sob efeito do álcool. O álcool é um potente depressor do sistema nervoso central, como vocês já viram aqui no curso. Isso quer dizer que uma ou duas doses, inicialmente, podem até deixar a pessoa mais relaxada e descontraída para o sexo. Mas conforme o número de doses vai aumentando, a concentração de álcool no sangue sobe e aumenta também o risco do desempenho sexual não ser tão satisfatório. Isso mesmo que vocês ouviram. O álcool em excesso pode resultar no comprometimento e diminuição da vontade e do desempenho sexual. Para os homens, fica mais difícil alcançar e manter a ereção, além de retardar o orgasmo, a ponto de poder não tê-lo. Pois é. E para as mulheres também tem dificuldade de alcançar o orgasmo e o excesso de álcool causa desidratação e por isso pode diminuir a lubrificação vaginal, o que gera desconforto e pode até machucar durante a relação sexual. Vale mencionar que a disfunção sexual é um problema comum entre pessoas com dependência alcoólica. Um estudo recente de 2018 mostrou que 37% dos pacientes com dependência do álcool apresentam algum problema desse gênero, sendo a disfunção erétil a mais comum entre os homens, presente em 25% dos casos. Pois é. Falamos dos efeitos físicos, mas precisamos conversar sobre algo que muitas vezes é deixado de lado: as expectativas em relação à atuação e o desempenho sexual. Bom, deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Quando uma pessoa bebe, algumas funções e associações mentais relacionadas ao sexo são ativadas. Elas podem ser positivas ou negativas. Estudos mostraram que quando há uma associação positiva, ou seja, quando o beber está relacionado a um melhor desempenho sexual, as pessoas tendem a consumir mais álcool durante ocasiões em que o sexo é uma possibilidade. É importante ressaltar que nesses estudos, essas pessoas não relataram experiências sexuais mais positivas em relação às que tiveram quando estavam sóbrias. Bom, ao longo do consumo de álcool, um fator que está presente e pode aumentar as chances do envolvimento em situações de risco é o que a gente chama de miopia alcoólica. Já ouviu falar? Bom, o termo se refere à mudança de percepção sobre os sinais do mundo à medida em que a pessoa consome bebidas alcoólicas. O que antes não despertava interesse pode vir a ser interpretado de outro modo após o consumo de álcool. É assim, a pessoa bebe um pouco a mais e acaba se sentindo atraída por alguém que sem o álcool no meio não estaria no seu radar. Pois é, aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento sobre com quem ou com quantas pessoas vocês se relacionam. E sim, eu sei que é aquela velha história do quem nunca, né? Mas se é uma dinâmica frequente, será que não é o caso da gente pensar melhor nessa relação de causa e efeito?
Outro ponto muito relevante em termos comportamentais é que o consumo excessivo de álcool contribui para a diminuição da percepção de risco. E aí, pessoal, a camisinha vai para escanteio. Eu ouço dos meus leitores comentários como: ah, Jairo, foi só mais uma vez, a gente estava um pouco bêbado e acabou rolando sem camisinha. Bom, infelizmente é algo tido como quase inofensivo, mas é gravíssimo, gente. É por isso que o consumo de álcool é entendido como um fator de risco para a transmissão de ISTs, as chamadas infecções sexualmente transmissíveis, né, que antes eram conhecidas como DSTs. A AIDS é a mais conhecida, mas há muitas outras, como gonorreia, sífilis, que têm alta incidência no Brasil, além, é claro, da gestação indesejada. E aqui eu aproveito para reforçar a questão do não é não, né? E sexo não consentido só tem um nome: estupro. O único culpado nesse caso é quem comete a violência, não é o álcool e muito menos a vítima, né? E aproveitando que a gente está reforçando algumas coisas óbvias, vamos lá para mais uma. Se a mulher claramente não está em condições, né, aparenta estar confusa em função do consumo excessivo de álcool, isso também é violência sexual. E não, ela não está pedindo para ser estuprada porque estava bêbada. Isso será abordado mais a fundo em outras aulas do curso, por outros professores, mas é importante a gente realçar essa relação. Bom, depois do que falamos aqui, deixo vocês com a pergunta que eu fiz logo no início. Seu tesão está relacionado à quantidade de álcool que você consome? O que você acha disso?